E aí, cidadãos do planeta Terra? Ah, minhas costas estão um pouco de dor aqui, cara. Porra, tamo vivo, né, cara? Ainda tamo vivo. Bom, é isso. Tô começando agora a ficar um pouco mais livre, finalmente. Muitas das pendências mais difíceis estão sendo resolvidas. Nossa, que alívio, né? Conseguir resolver pendência é uma coisa maravilhosa, cara. Até a respiração melhora. Olha que alegria. E aí eu tô pensando que finalmente, por causa disso, eu também posso produzir mais, né? Produzir no sentido não capitalista, né? Mas no sentido verbalizado, comunicativo. E eu sempre quis, na verdade eu tinha começado a fazer isso, né? Fazer vídeos, me comunicando, falando, explorando ideias, trazendo reflexões. E agora eu me sinto mais à vontade para fazer isso. Só que eu gostaria de fazer isso de uma forma bem diferente. Por quê? Existem muitas redes sociais, né? Ia ser bom se tivesse só uma. E ia ser legal que cada uma delas tivesse um foco, talvez um direcionamento. Meu Instagram sempre foi sobre viagem, desde o começo. Eu abri o Instagram, na verdade, para falar de viagem, né? Talvez se eu tivesse feito isso no YouTube desde o tempo que eu comecei, né? Talvez hoje o meu YouTube tivesse muito gordo. Então, agora eu estou focando nisso no YouTube, né? Coisas bem de viagem mesmo assim. E o Instagram tá meio sem forma agora, na verdade, né? Tá meio sem forma. E aí eu pensei, na verdade, em trazer reflexões do dia a dia, do cotidiano, entendeu? Porque já tem um certo público aqui, né? A talvez fazer outra coisa diferente no Facebook e outra coisa diferente no TikTok. TikTok só tô botando besteira lá, só acrobacia, brincadeira, coisas mais divertidas. Eu não sei quantas das pessoas que veem essas coisas aqui que eu posto, talvez tenham memória, tenham acompanhado um tempo passado atrás. Tempo passado atrás. Mas eu era muito mais alegre, eu era muito mais divertido, eu era muito mais amoroso. Eu era uma pessoa que tinha muito mais amor, cara. De verdade. E eu comecei a ver todos esses textos, essas questões todas, e me perguntar por que o meu amor diminuiu tanto, por que a minha alegria diminuiu tanto. Ao me expor ao mundo de uma forma tão rústica, né, tão bravia, existe essa palavra? Enfim, de uma forma tão direta e exposta, eu me coloquei em situações muito complicadas, muito difíceis. Eu sempre quis, na verdade, me amar, me encontrar e me fazer muito bem. Né? Um dos propósitos dessa viagem era sentir a liberdade, experimentar a vida sem me sentir pressionado a compactuar com ideias externas que me influenciariam. Né? Eu sempre odiei pessoas falando você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo e blá blá blá. Eu odeio, sempre odiei isso. Só que eu nunca tive força para lutar contra essas questões, porque eu sempre fui muito inseguro durante a minha infância. Né? Eu acho que aqui é uma reflexão, talvez. Eu não sei se meus pais concordam com isso, mas eu acho que eu fui super protegido em muitos sentidos. Em muitos sentidos eu fui muito super protegido, sabe? E isso não foi bom, cara. Isso não foi nada bom, na verdade. De certa forma eu consegui ter a força necessária para escolher, seguir fazer o que eu queria, fazer o que eu gostaria. E me expus a viajar. E tenho viajado, né? Tenho viajado. Eu não sei se eu sinto que nesse exato momento o melhor que eu poderia estar fazendo é viajando, porque eu tenho muita coisa para consertar aqui dentro. Porque parte do amor e da alegria que eu sinto que eu perdi nos últimos tempos tem muito a ver com muitas feridas que eu abri e ainda não se cicatrizaram, pelo menos não da melhor forma. É, eu acabei me permitindo vivenciar muitas coisas diferentes, muitas coisas que eu nem tinha desejo de vivenciar muitas vezes. Mas eu me permiti, me expus àquele tipo de experiência, entendeu? E partindo do princípio que a gente sempre quer o melhor e a gente sempre acredita no melhor, a gente age de uma forma muitas vezes inocente. E muitas vezes somos, a princípio, inocentes quando passamos por uma experiência que é nova para nós. Né? E a verdade, cara, é que a contragosto, hoje em dia, eu entendo e de certa forma afirmo que tem muito lixo dentro da gente, né? Lixo cultural, principalmente. E aqui eu não estou fazendo discurso elitista, de cultura elitista, falando lixo cultural no sentido de que a gente é filho de uma cultura violenta,
né? Nós somos resultados de uma conurbação corre de juntar cidade. Nós somos resultados de lutas entre povos e guerras e conflitos e chacinas e engodos, enganos e passar a perna, entendeu? E ludibriar e mentir e essa canalice toda. Os povos mais pacíficos e harmoniosos, eles foram, grande parte deles foram exterminados pelos povos beligerantes. E nós somos resultados, desculpa, tô, nós somos resultado, né, dessa guerra toda, dessa violência, e essa violência está em nós. Eu não vou dizer que isso é a nossa natureza, ela com certeza faz parte da nossa natureza, mas não é a nossa natureza. Assim como o capitalismo não é a nossa natureza, faz parte da nossa natureza. Algumas tendências comportamentais de acordo com determinadas circunstâncias da vida e do ambiente no qual a gente está tentando sobreviver. Obviamente, eu não sou retardado mental, desculpa, eu não quero comparar ninguém com ninguém, tá? Mas é isso, cara. E essas coisas não são a nossa natureza, elas fazem parte da gente, do meu ponto de vista, entendeu? Do meu humilde perspectivo, ponto de vista. E mas aí que entra a questão, apesar de toda essa violência estar em nós, não adianta nada a gente ter um trabalho literal, de literatura, na verdade, não um trabalho teórico de investigação, de estudo, de compreensão de todas essas coisas, de todos esses impulsos. E aqui eu não vou entrar na questão do que é natural, realmente nativo e tal, porque também tem, né? Tem um monte de impulso, hormônio, um monte de coisa maluca de sobrevivência nos nossos genes, deve ter um monte de informação que a gente não, talvez tenha até medo de investigar, né? E descobrir o que é mesmo. Mas eu não vou entrar nessa parte, mas assim, considerando que a gente investiga, a gente estuda, a gente pesquisa toda essa questão do nosso comportamento e cria um discurso lindo e até vai em oficina, workshop, não sei o que, e estuda psicologia, estuda psicanálise, estuda um monte de coisa. A gente não dá conta de se comportar direito. E direito aqui eu falo é de tratar o outro com dignidade, tratar o outro com o mínimo de humanidade. Não importa o que você diz, não importa o que você fala. Se você trata alguém mal, porque você é uma pessoa caprichosa, e você quer se vingar de algo que está dentro da sua mente, de uma imaginação, uma suposição que você está vivenciando, por causa que você não consegue reconhecer, talvez, questionar os seus próprios sentimentos. Não adianta você falar bonito, não adianta você estudar comunicação não violenta, você ler milhares de livros, você ir a workshops, você fazer tudo isso, e você tratar o outro com falta de dignidade, com falta de humanidade, por causa de caprichos, por causa de incômodos que o outro lhe traz, sem necessariamente ser intencional. Entendeu? O outro vai lhe trazer incômodos, não necessariamente intencionalmente, entendeu? Porque partir do princípio de que o outro é caprichoso já é um indício de que você é caprichoso. Entendeu? E com isso, será que eu estou assumindo os meus caprichos? Quem sabe? A questão é, eu faço um grande esforço diário, cotidiano, de reflexão, para saber até que ponto a minha atitude em relação ao outro está sendo 100% influenciada por sentimentos ruins, negativos, destrutivos que eu possa ter. Entendeu? Essa reflexão tem que ser diária. Ela deve ser diária. Porque a partir do momento. Ninguém controla o que sente. Mas a partir do momento que, não controlando o que sente, você usa isso não só para se ferir, mas para se ferir os outros, acabou tudo. Acabou tudo, cara. E eu sinto que eu fiquei de peito muito aberto na convivência com pessoas que eu acreditei, que eu gostava muito, que eu até amei. E é isso. Essas pessoas não, obviamente, tinham controle sobre o que sentiam. Com certeza se sentiram muito incomodadas com falas e questionamentos e atitudes minhas, assim como qualquer pessoa se sentiria com qualquer convivência, qualquer outro ser humano. Só que sim, eu sou uma pessoa que instiga. Tô te instigando agora? Não sei. Mas eu adoro alfinetar. Não por maldade, cara, mas por ver certas inconsistências entre o que é dito e o que é vivido, ou até mesmo entre o que se pretende e o que se faz de fato. Eu gosto de alfinetar. Eu acho até importante, entendeu? Porque senão vira tudo uma grande vacilação sem sentido. Não que as coisas tenham que fazer sentido. Mas se você pensa e se você sente, então algo há de ter sentido. Verdade ou mentira? Bom, voltando. E eu acho que ter me exposto dessa forma à crença da beleza e da bondade dessas pessoas
e concomitantemente caindo na situação desgostosa de ter sido tratado com falta de humanidade e também muitas vezes de uma forma indigna completamente. Mesmo que eu tivesse feito o que se acusou posteriormente do que foi feito e que não aconteceu, ainda assim não haveria de haver um tratamento. Não haveria. Não era para ter havido um tratamento tão covarde, entendeu? Porque mesmo que você. Enfim, tô falando aqui o que deveria, né? Ninguém sabe o que deveria. Mas é isso, não é legal tratar as pessoas ruins, mesmo que você não goste delas, entendeu? Agora, a questão é, quando mexe com o orgulho da gente, quando mexe com o seu orgulho, nada mais importa. Você quer destruir, cara. Você quer destruir, você quer vingança, você quer castigar. E você vai sentir um prazer muito grande ao ver a deterioração, né, da alegria e do amor daquele ser que você está castigando porque ele trouxe incômodos, porque você é uma pessoa caprichosa. E aí, claro, para você não ter que lidar com essa conta, né? Você vai no bar, você bebe, quebra a mesa, para não ter que lidar com essa conta, você aponta o dedo para alguém e culpa alguém. E aí, nada melhor que alimentar dois coelhos com uma cenoura só e culpar, claro, a sua vítima. Culpar a pessoa que você distratou, né? Que você fez mal. Então, cara, nos últimos anos eu fui caluniado. Eu fui caluniado em grupo de amigos por pessoas que eu acreditava serem pessoas boas, né? Mentiram sobre mim, falaram que eu era um criminoso, né? Isso trouxe prejuízos tremendos para minha psique, entendeu? Para minha vida, para a saúde, para minha saúde social. Isso influenciou outras pessoas a me tratar de uma forma estigmatizada e, consequentemente, pessoas com as quais eu convivi, que faziam parte do mesmo grupo, do mesmo âmbito, passaram a me tratar também de uma forma vilanizada, como se eu fosse realmente um bandido, entendeu? E é isso, cara. Isso tirou parte da minha alegria, isso tirou parte do meu amor. Não só por mim, mas também pelo mundo e pelas pessoas. E é isso. Muitas vezes, aqui fica essa reflexão. Quem vilaniza necessariamente se vitimiza. Mas quem é vitimado não precisa vilanizar o outro. Entenda essa diferença. Isso acontece o dia todo dia, em todos os cantos. E a gente precisa falar. Se a gente não fala, acabou-se tudo, meu filho. Sacou? Bom, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui hoje. Eu acho que eu vou fazer isso com alguma constância aqui no Instagram. Né? Não deixem que mintam sobre você. Né? Denuncie, foda-se. Foda-se. Se a pessoa for covarde e mentir sobre você, não só para si, obviamente, né? Mas também para os outros, fale. Fale. Se lhe acusarem de alguma coisa, mostre que não é verdade. Mostre. Doa quem doer, cara. É isso que eu tenho aprendido, entendeu? Não baixe a cabeça. Vai perder a amizade. Olha, se alguém tá te sacaneando, já não é uma amizade. Você já não vai perder nada. Entendeu? E aquele negócio, né? Se for pra morrer, cai atirando, cara. Não, não é pra ser assim também. Mas é isso, cara. As pessoas às vezes precisam perceber e elas precisam assumir a responsabilidade das suas próprias violências. Seja uma pessoa pacífica, mas se te trouxerem guerra, vença. É isso. Vejo vocês mais tarde.